porque depois de quase 2 meses de buscas pelos fugitivos lá da penitenciária de Mossoró, a Força Nacional vai deixar a operação. Eles vão alterar justamente porque estão investindo demais nessa operação e o resultado ainda não apareceu. Então, eu vou conversar aqui com a Janaína Camelo, que vai explicar qual que é a nova estratégia do Ministério da Justiça e Segurança Pública para refazer essa organização. Conta aí, Janaína, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, o Ministério da Justiça diz o seguinte, que essa operação de busca entra agora numa nova fase, focada em ações de inteligência. E aí, com isso, a Força Nacional, que mantinha mais de 100 homens ali em Mossoró e ali na região, sai de cena. E aí, esse trabalho operacional ali local vai ficar por conta das polícias do Rio Grande do Norte, da Polícia Civil, da Polícia Militar, também de um efetivo aí da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Em nota, o Ministério da Justiça, a assessoria de comunicação do Ministério da Justiça, explicou o motivo. A gente, inclusive, tem aí essa nota para mostrar na tela. Disse que a operação agora entra numa segunda fase, né, focada em ações de inteligência, que André Garcia, que é o secretário nacional de Política Penal, afirma que no momento importante é o foco nas investigações da Polícia Federal, mas com permanência aí das forças locais e que, abre aspas, seguimos no esforço concentrado para a recaptura, fecha aspas. E aí, no final dessa nota, a assessoria afirma que, diante, então, da nova fase da operação, a atuação da Força Nacional em Mossoró termina nesta sexta-feira e não será renovada. Só lembrando que a Força Nacional chegou a Mossoró cerca de 10 dias depois da fuga, com viaturas ali justamente para reforçar a operação, né, de busca, que já contava até o momento ali com mais de 400 homens de todas as polícias. E agora, então, o Ministério diz aí que essas investigações, que a operação focada nas investigações da Polícia Federal e em ações de segurança, o Ministério, na verdade, está querendo dizer que quer chegar a esses 2 fugitivos por meio de rastreamento de membros do Comando Vermelho, da facção criminosa Comando Vermelho, tanto no Rio de Janeiro quanto membros ali local no Rio Grande do Norte. Lembrando que os 2 fugitivos, né, que são ali o Deibson Nascimento e o Rogério Mendonça, eles fazem parte do Comando Vermelho e a polícia acredita, tem fortes indícios de que eles receberam ajuda, de que a facção criminosa elaborou um plano para poder ajudar esses 2 fugitivos depois da fuga de Mossoró, que aconteceu ali no dia 14. Então, só lembrando também que o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, ele foi por 2 vezes a Mossoró no início da operação e quando a fuga completou aí 30 dias, né, cerca de 2 semanas atrás, e na ocasião ele disse que as investigações davam que os 2 ainda se encontravam ali na região, num raio aí de 15 quilômetros, mas desde então, Evandro, a gente não teve mais nenhuma atualização oficial sobre este caso. É com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Eu quero ouvir você, hein, Luiz Felipe Dávila. Você entende que é acertada a decisão de começar a focar mais na inteligência e retirar a Força Nacional dessa operação diante do fracasso momentâneo? E eu digo fracasso, pessoal, no sentido de resolver a situação, que é encontrar os presos. Não estou julgando aqui os métodos ou as decisões que foram tomadas pelo Ministério da Justiça. Que isso fique bem claro. Mas o sucesso de uma operação como essa depende da prisão das pessoas que conseguiram deixar ou fugir de um presídio de segurança máxima lá no Rio Grande do Norte. Fala aí, meu amigo. Acertada a decisão, nós precisamos de 2 coisas: aumentar a inteligência e tirar o microfone da mão do ministro. As 2 coisas que a gente precisa fazer. É menos mídia e mais inteligência. Menos vamos dizer assim, vangloriar politicamente de investigação, operação que vamos capturar a pessoa em 48 horas e mais inteligência e ação da polícia. Então está correta a decisão. É preciso tirar essa operação, que já é um fracasso, porque já se passaram 2 meses, tá certo? Dos holofotes, da mídia, do microfone do Ministério da Justiça e deixar que isso seja tratado de maneira técnica, profissional, pela inteligência da polícia. É a única forma pela qual nós podemos torcer para capturar esses 2 criminosos. Fábio Piperno, você entende que o ministro da Justiça toma uma decisão correta, mas eu quero saber também de você que mensagem que a retirada de tropas traz.
né? É uma mensagem de que vai haver um revés na operação importante, ou é uma mensagem também de que de alguma forma aquilo que eles previram não deu muito certo? Uma mensagem de inoperância e uma mensagem de que, bom, estávamos então agindo com burrice, agora então vamos adotar inteligência para resolver isso. Veja, imagina, por exemplo, a percepção do cidadão que está lá em Mossoró, ou então lá em Baraunas, que é outra cidade para onde esses dois criminosos poderiam ter fugido. O cara, o cidadão, quando recebe uma notícia dessa, fala assim, pera lá, se com essa turma toda eles não conseguem encontrar esses dois fugitivos, então, agora com 100 homens a menos, ou sei lá quantos, porque no começo falava inclusive em 500 pessoas, né? Atrás, né? Enfim, que formavam o contingente que buscava, exatamente, atrás de duas. Se com esse monte, centenas de pessoas, esse mundaréu de gente, eles não conseguiram prender, como é que agora eles vão prender com um monte de gente a menos? Então, esse é o recado que passa para quem está lá, né, na zona, digamos, do conflito. Porque ninguém... Veja, como é que o cidadão de Mossoró vai dormir em paz? Imagina, por exemplo, o cidadão que mora na periferia ou na zona rural. Ele já tinha... Quando tinha a cidade cercada aí pela Força Nacional, ele já dormia com receio. Fala, puxa vida, será que eles não estão rondando o nosso bairro aqui hoje? Eu tenho filho pequeno, tenho criança em casa, então... Quem é que vai garantir a nossa segurança? Agora, com 100 homens a menos, ou 500 homens a menos, que seja, a percepção de insegurança dele vai ser maior ainda. Então, é fundamental, sim, que as autoridades, sejam elas federais ou estaduais, deem essa resposta para ontem. Não dá mais para adiar a captura desses dois caras. Já foram 2 meses aí em que a resposta não apareceu. Você entende que essa sensação de insegurança aumenta, Alan Gani? Totalmente, né? E eu acho que tem algo mais grave do que a não captura desses fugitivos. Aliás, isso é até uma cortina de fumaça. É o que aconteceu na administração deste presídio. Primeiro, a contratação. Quer dizer, a pessoa que seria sócia da empresa pela construção, administração do presídio, era a pessoa que recebia auxílio emergencial. Isso aí parece corrupção e tem cara de corrupção, mas talvez não seja corrupção. Mas isso precisa ser investigado, a gente precisa de uma resposta em relação a isso. Segundo, essa pessoa que foi contratada para fazer a administração do presídio de segurança máxima, ocorre uma fuga de 2 presos e o pessoal não consegue, a polícia não consegue capturar esses 2 presos. E aí, de novo, é um problema de gestão, é um problema administrativo da prisão ou tem corrupção envolvida? A gente precisa de uma resposta. Isso é muito mais grave do que a fuga em si, do que a não captura. Porque isso abre um precedente, Evandro, para mais fugas posteriormente e com o nosso dinheiro. Ou seja, você entende que a gente está mantendo o foco demais na recaptura dos 2 homens que fugiram, mas que é preciso cobrar também uma resposta do governo federal e das autoridades sobre um plano robusto, não apenas para a segurança pública, e isso é sempre mencionado aqui pelo Luiz Felipe Dávila, mas também para impedir que novos casos aconteçam em outras penitenciárias. Exatamente, senão abriu precedente. Você abriu a porteira da boiada aí, né? Então isso é muito crucial, Evandro. Veja, o que aconteceu é muito grave. E aí, a imprensa acaba perdendo um grande tempo, né? A própria polícia, porque isso dá manchete, holofote, uma fuga espetacular, mas tem algo que não dá tanta manchete, mas é muito grave que ocorreu, é a administração desse presídio. Como é que alguém que recebeu 12 parcelas de auxílio emergencial era o dono da empresa que prestava serviço a esses presídios? Se isso não tem cara de corrupção, então não sei mais o que é corrupção. Já estava errado no cerne, né? Fala, Segré. Quando a gente tem uma gestão administrativa, tanto de uma questão privada como pública, e tem um erro
sempre o erro não está na pessoa, está no processo, sempre. E deve ser feito o processo para que não dependa da pessoa. Se você tem uma pessoa mais ativa, pode ficar mais atenta ao determinado processo. Mas o processo deveria ser único. Então a pessoa que começa a trabalhar hoje, pega o processo e diz, eu tenho que fechar a porta com um cadeado para que os fugitivos não sejam, ou os presos não sejam fugitivos. Depois de 2 meses da fuga, não temos resposta de como esses 2 fugitivos conseguiram fugir. Não tem. Não existe uma determinação dizendo, ó, nós, Estado, verificamos, investigamos e concluímos que foi por uma negligência, por uma falha estrutural, por uma corrupção interna. Até porque os meios de investigação também foram comprometidos, né? As próprias câmeras não estavam funcionando também ali naquele presídio. Ou seja, isso começou a expor um problema que era muito maior. A resposta que a gente quer ter é um problema de gestão, é um problema administrativo ou é corrupção? A gente não sabe. A contratação, para mim, da empresa, o sócio laranja, aí, para mim, é cara de corrupção. Agora, e mesmo que não for uma corrupção, mas já há uma irregularidade. Já há uma irregularidade. Agora, a falha para manter a falha, né, na segurança, nas câmeras, aí pode ser um problema administrativo, pode ser um problema de processo, mas a gente precisa de uma resposta. Não seria legal que tenha alguma declaração de imprensa de alguém do Ministério da Justiça dizendo, fizemos a investigação, eles fugiram por causa disso. Essa empresa, como muito bem menciona Alan Gani, foi colocada de forma errada. Quem assinou está fora. Estamos abrindo sumário de investigação para ver se foi corrupção ou negligência. Fora isso, já verificamos e essa empresa não está em nenhum dos outros presídios. Então você tem uma resposta do Estado em relação a teve um erro e quando a gente tem na gestão privada ou pública algum erro acontecendo, tem 2 palavras ou 2 respostas para 2 perguntas que tem que ficar com a resposta sim. Primeiro, o que provocou o erro e como eu vou fazer para que esse erro não se repita novamente. Se não conseguimos responder essas 2 perguntas, é factível de que isso aconteça de novo. E estamos falando de segurança. Isso tem a ver com transparência também das autoridades para a população. Quer acrescentar algo, Dávila? Vi você se manifestando aí. O que o Alan Gani e o Segré disseram é de extrema importância. Nós precisamos corrigir os processos que existem, um monte de processo errado, aliás, admitido pelo próprio ministro da Justiça quando ele fez a sua primeira conferência pública sobre o assunto. Então mostra ali uma porção de problemas. Agora, é interessante, na política, melhoria de processos da gestão pública não dá voto. O que dá voto é capturar os 2. Então, toda a ênfase é em cima da captura dos 2. Parece que se capturar os 2 fugitivos, resolveu o problema. E não resolveu, como bem disse Segré e Alan Gani. Precisa resolver a questão das deficiências do processo. Porque se não resolver isso, nós vamos continuar tendo problema em outros presídios de segurança máxima. Então, é preciso tratar desse tema, que não traz voto, mas ele é fundamental para aprimorar o sistema e, evidentemente, o que os políticos querem é prender esses 2 fugitivos e estampar isso como uma vitória política da justiça. Arremate, Segré. Foram fugidos quando eles conseguiram fugir na época do Carnaval. Bem Páscoa agora, hein? Cuidado. Lembra? O ministro falou, olha, foi por causa de Carnaval, feriado. Tem Páscoa agora, vamos lá, cuidado.